A Bíblia Sagrada, Velho Testamento, Livro de Êxodo, capítulo 13. Os primogênitos são consagrados. Versículo 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 2: Santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Versículo 3. E Moisés disse ao povo: Lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Versículo 4. Hoje, no mês de Abibe, estais saindo. Versículo 5. E acontecerá que, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria, terra que emana leite e mel, guardarás este culto neste mês. Versículo 6. 7 dias comerás pães sem fermento, mas ao 7º dia haverá festa ao Senhor. Versículo 7. 7 dias se comerá pães sem fermento, porém o levedado não seja encontrado contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. Versículo 8. E naquele mesmo dia farás saber a teus filhos, dizendo: Isto é pelo que o Senhor me tem feito, quando eu saí do Egito. Versículo 9. E te será por sinal sobre tua mão, e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Versículo 10. Portanto, tu guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Versículo 11. Também acontecerá que, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando ta houver dado. Versículo 12. Separarás para o Senhor tudo o que abrir a madre, e todo o primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Versículo 13. Todo o primogênito da jumenta resgatarás como um cordeiro. Porém, se eu não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Versículo 14. E quando teu filho te perguntar no futuro: que é isto? Dir-lhe-ás: o Senhor nos
tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Versículo 15. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos machos. Porém, a todo o primogênito de meus filhos eu resgato. Versículo 16. E será isso por sinal na tua mão, e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Versículo 17. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte ao Egito. Versículo 18. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, no Mar Vermelho. E os filhos de Israel subiram da terra do Egito, bem armados. Versículo 19. E Moisés levou consigo os ossos de José, porque havia este solenemente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Versículo 20. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etá, à entrada do deserto. Versículo 21. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de noite e de dia. Versículo 22. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite.